Alô, amantes da boa música, gente que, como nós, gosta do que é bom, do que é bem feito, do que tem qualidade. Sem mais delongas, nós vamos abrir aqui mais um episódio da série Música do Brasil. Vamos direto para Israel, com o nosso comandante, o criador desta série, Manuel Barenboim. Como é que está, meu amigo? Olá, Luiz Fernando. Alô a todos que gostam, adoram e querem participar da Música do Brasil. Saudação a todos. E hoje estamos aqui para receber um dos maiores nomes da música popular brasileira, um instrumentista, cantor, compositor, Antônio Pet Filho, o Toquinho. Tudo bem? Como é que está, Luiz? Manuel? Prazer em recebê-lo. Prazer grande. Estou aqui à disposição. Então, Toquinho, gostaria primeiro de que você, aí é um pouco mais você que vai falar, tá? Contar um pouquinho da tua história, principalmente da tua história que não envolve os artistas, aquela primeira fase tua de garoto, Bom Retiro, morávamos vizinhos praticamente. Então, conta um pouco do que foi essa tua fase até você começar profissionalmente. Bom, antes de mais nada, eu queria deixar claro que eu conheço o Manuel Barenboim, acho que quase 60 anos, um pouquinho Exato. menos, mas a gente se conheceu, ele me conheceu, ou nós nos conhecemos, quando ainda engatinhava, eu já tocava meu violão, era só instrumentista, só solista, e o Manuel fazia parte da produção dos shows do Walter Silva, e eu e Chico Buarque, a Milson Godoy, Ivete, acho que até Itaiguara na época, nós fazíamos parte desse grupo de amadores, onde o Manuel, depois nós vamos falar sobre isso fatalmente, mas eu queria dizer que o Manuel já é um conhecido meu de mais de 50 anos. Bom, você está me perguntando de uma coisa anterior a isso ainda, que é o Bom Retiro, minha criação, minha infância. Claro, nasci no Bom Retiro, num bairro tradicionalmente de italianos e judeus. Os grandes amigos do meu pai eram judeus e italianos, é claro, porque eu tenho descendência italiana, e eu tive uma infância maravilhosa, com bolinhas de gude na rua não asfaltada, na última quadra era o campo do Nacional, do Bom Retiro, do Sul-Americano, onde grandes craques saíram de lá. Então eu fui criado assim, jogando futebol, andando de bicicleta, jogando bola de meia, rodando peão. Essa foi graças a Deus, a minha infância. Não tinha computador na época, não tinha telefone celular. Nós éramos obrigados a viver a vida, e não a vida dos outros, nem a vida dos tentáculos que essa informação hoje nos traz. Eu vejo hoje as crianças escravizadas diante de uma tela, né? Então isso eu não tive. Isso eu agradeço muito ao tempo que eu vivi, que foi um tempo de infância linda. Isso se refletiu no resto da minha vida, é claro. E eu estudei no Sagrado Coração de Jesus, que era um colégio de padres salesianos, e sempre tentando dividir minha vida com responsabilidades e irresponsabilidades infantis, né? Aí, logo em seguida, comecei a ficar mais adolescente, entrou o violão na minha vida, Paulinho Nogueira, e as coisas continuaram já em termos musicais bem profissionais, e nunca mais saiu essa linha de conduta da minha vida, até hoje, é claro. Você já deve Desculpa, Manuel, só uma intromissão muito rápida. Claro, Você já deve ter contado isso trocentas vezes, mas o que eu sei um pouquinho, que a mamãe dele é que deu o apelido que ficou com o nome artístico. Agora, por quê, Toquinho? Bom, uma falta de criatividade do meu pai enorme. O meu pai se chama Antônio Pet, né, chamava, e ele colocou meu nome Antônio Pet Filho, ou seja, o mesmo nome dele. E aí, quando as pessoas telefonavam na minha casa, tinha um telefone fixo, né, aquele telefone preto que você discava assim, o círculo para o nome, eles perguntavam do
do Antônio, mas é o Antônio pai, Antônio filho. Ah, minha mãe, o Toquinho de gente, né? E foi ficando o Toquinho para diferenciar essa não criatividade do meu pai. Aí quando o Walter Silva me mandou para não, Walter Silva não. Eu fui fazer um programa, eu já era aluno do Paulinho Nogueira, na TV Record, que era Rally Bossa. Era um programa da Eliana Buque Pittman e a Pittman, Eliana Pittman e o Buque Pittman. Isso, era um programa dos dois. E na hora de ele me apresentar, ele chamou Toquinho. E era uma coisa que eu ia falar meu nome, ele falou Toquinho. Aí as pessoas falam, que bom esse apelido, você vai ficar diferenciado. No Brasil todos têm apelido, o Pelé, Vavá, Didi. Então o Toquinho é muito bom. Isso me ajudou muito na Itália mesmo, nos outros países, onde não era um nome a ser decorado, era um som, né? E no meu trabalho infantil, também as crianças se identificam muito com essa coisa do Toquinho, desse apelido. E foi ficando. Eu não acredito que isso tenha me prejudicado num país onde o apelido prevalece, né? E você tem mais irmãos ou é filho único? Não, eu gostaria de ter muitos irmãos. É uma frustração que eu tenho, mas tenho um irmão só, o João Carlos, que é uma figura maravilhosa, é um artista também, escreve, pinta, escreve para mim, cuida da minha vida na internet, é um grande companheiro, João Carlos. Muito bom. Agora, doutor Manuel, sua... Então, vou começar por aqui, pelo teu final. Por favor, mande um grandíssimo abraço para o teu irmão, para o João Carlos, que é uma pessoa maravilhosa. E, Toquinho, o que eu queria... Aí, essa história tua de infanto-juvenil, ela vai acabar encontrando comigo. Logo depois que você já, pela voz do Paulinho Nogueira, dizendo, não, você vai ter um professor maravilhoso. Não, ele é meu aluno, mas ele já está dando aula, ele é ótimo, maravilhoso. Tá? Ele chama-se Toquinho. Aí lá vou eu atrás do Toquinho. Ligo para o Toquinho, e diz, pode vir, vem aqui na minha casa. Eu falei, onde você mora? Eu moro aqui na Rua Anhaia. Eu falei, eu moro no Zé Paulino. Ou seja, nós morávamos meia dúzia de quarteirões. É verdade. E aí é que eu quero fazer uma pergunta para você, que ficou sempre na minha cabeça, eu nunca fui atrás. A padaria que tinha na esquina da Júlio Conceição com o Zé Paulino, o Zé Paulino. Fiola. Que elegante. Uma vez me disse que era teu tio, alguma coisa assim. E tem algum parentesco com Vicente Fiola, porque é o mesmo nome, né? Tem, sim. O Vicente Fiola, técnico da seleção, você está falando, né? Isso, exato. Isso. Claro, o Humberto Fiola era o dono da padaria Elegante, que era uma padaria que estava exatamente na rua Júlio Conceição com a José Paulino. Meu pai depois ficou sócio dele, anos depois, né? Então eu convivia muito com essa padaria, que era uma maravilha, era uma ligação com a casa dele era ao lado da padaria, tinha um acesso, e eu, imagina, era uma fartura enorme para mim, né? O garoto naquela padaria, aquele pãozinho doce e tal, enfim. E o Feola era assim, era primo dele, me parece. Tanto é que logo depois da primeira Copa do Mundo, do Brasil, o Vicente Fiola foi na casa do meu tio, do Humberto, e a gente se encontrou ali, e ele contou vários casos do Garrincha, do Pelé, e ficava em estado de graça, aquela entidade para mim, né? O Vicente Fiola. Então, eles eram parentes, sim, parentes diretos. E essa padaria fez parte da minha vida incrivelmente. Tanto a José Paulino, a Júlio Conceição, eram lugares que eu frequentava praticamente cotidianamente, né? E ali, sim, tinham muitos judeus e italianos, principalmente nessa região, você sabe muito bem disso. E grandes amigos meus. Mas foi isso, era total parente, e eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, garoto ainda, né? O Vicente Fiola. Eu morei, só para você ter uma logística aqui, você descendo a Zé Paulino, passando a Júlio Conceição, ou seja, a padaria ficava na esquina, se você andasse depois da rua da Júlio Conceição, 3 prédios, eu morava ali. Eu morei ali.
Então, do lado da padaria. Eu quero lembrar uma coisa que você foi, que eu me lembro, você foi muito fã também. Eu não sei se isso teve na tua juventude, né? Mas na minha teve. Eu morei na Rua Guarani, e na Rua Guarani, num casarão parecido com isso que você descreveu do seu parente, do Feola. Do Feola. E que as casas, o negócio ficava ou na frente ou ao lado da casa que se morava. O meu era assim também. Meu pai tinha a vendinha na frente, na Rua Guarani, e a entrada para casa podia ser ou pela Rua Guarani ou pela Joaquim Murtinho. Então, pela entrada Joaquim Murtinho tinha nós tínhamos um quintal com uma árvore de romã, e ali ficava a mesa de botão. Jogar botão era tudo. Descer a rua São Caetano pelos relojoeiros e ir pedindo tampinha de relógio para depois ir lá, lixar, montar o isso mesmo. Tinha uma parede, me esqueci disso, da minha casa na Rua Anhaia, tinha uma fábrica, né, do lado, e tinha uma parede perfeita para lixar o botão. Então, meu pai foi alfaiate, né? Foi alfaiate, chofer de praça, teve flotinhas de praça, depois ele construiu um prédio, trabalhou na padaria, fez de tudo. Mas ele alfaiate, ele me dava aqueles botões grandes, e eu lixava os botões naquela parede da fábrica, e ficava uma maravilha. Os maiores, tinha aqueles negócios de relojoeiro, né? As tampinhas de relógio de plástico, também lixava, e encobriam bem o goleiro. Olha, fantástica essa lembrança, é isso mesmo. Mas isso fez parte da minha juventude muito, mas muito mesmo. Tá? Isso aí. É isso mesmo. Esse é um dos diferenciais da série que nós estamos apresentando, porque a gente não fala só da mesmice, a gente vai buscar coisas, nesse caso, inclusive, eu que sou da Vila Clementino, bem distante de onde vocês estavam morando, tem uma outra pergunta que é ainda na base dos primórdios. O Edgar Gianulo, que eu sei que cruzou o caminho seu, ele é meu amigo, ele já apresentou programas na TV Cultura de uma série que eu fui produtor, chamada Estatística Aplicada, ponto final, não dá para continuar, porque eu não entendi nada, ele também não sabia nada, mas nós tínhamos um bom professor que ajudava a gente a fazer um espetáculo de televisão, e essa era a ideia. E lá nos anos 80, eu convidei o Edgar, que é um grande maestro, para fazer a orquestração de vozes das novas vinhetas da Rede Capital de Comunicação. Agora, eu sei que vocês se cruzaram. Conta um pouquinho disso. Muito interessante. Bom, antes de mais nada, o Edgar Gianulo, para mim, é um dos maiores músicos brasileiros, né? Uma noção harmônica incrível. E o Edgar foi uma coisa muito engraçada, uma grande figura, grande amigo. Eu adolescente ainda, já tocava violão, muito parecido com o Paulinho Nogueira, né? Eu queria sair daquela linha do Paulinho, porque era muito parecido mesmo. Estudei alguns anos com ele, adolescente ainda. Eu ia nos bailes de formatura, lá em vários lugares que tinha baile de formatura com smoking, né, na época, com orquestra do Simonetti, que era uma grande orquestra, tinha o capacete de baixo. Quem era o guitarrista? O Edgar Gianulo. O Edgar Gianulo ficava na frente da orquestra, assim. Eu ia lá com smoking para dançar, não dançava nada. Eu ficava na frente da orquestra só olhando o Edgar tocar. Aqueles acordes, múltiplos acordes que ele fazia na frente da orquestra, eu ficava embevecido com aquilo. E eu via nele um distanciamento já do Paulinho Nogueira. Eu ficava ali olhando um baile, outro. Aí um dia ele chegou assim, ele ficava pertinho na beira do palco, né? Ele falou: ô menino, ele fala muito rápido, você sabe disso. Ô menino, por que você fica me olhando todo baile? Eu falei: desculpe, mas eu sou violonista, eu toco violão, eu gosto muito da maneira que você harmoniza, eu queria tomar umas aulas com o senhor, com você, eu não me lembro. Ele falou: mas eu não dou aula, não, eu sou músico do Simonetti, não sei o quê. Eu falei: por favor, ele me deu o endereço da casa dele, para ver o que eu tocava e tal.
Eu fui na casa dele, ele me recebeu ali na sala, a mulher dele estava na cozinha, eu me lembro muito bem. Aí ele me deu um violão, falou, toca aí, deixa eu ouvir o que você toca. Aí eu comecei a solar uma música, Consolação, me lembro. Aí a mulher, aconteceu uma coisa engraçada, a mulher dele veio da cozinha para a sala. Aí ela ficou ouvindo, aí ele parou e falou, eu fico tocando violão, você nunca veio me ouvir. Agora vem esse garoto aqui tocando um solo e você fica ouvindo ele. Ela falou assim, não, mas ele está tocando direito e tal. Aí ele começou a me dar aulas de harmonia. Todas as inversões de acorde, ele tocava muito parecido com o Barney Kessel, né? Com vários acordes, várias versões. E eu comecei a mudar meu estilo de tocar violão através do Edgar Giannullo, com a influência dele, com o enriquecimento harmônico. E ele não é um violonista, ele é mais um guitarrista, né? E tem toda uma noção harmônica diferente, inversões e tal. E daí eu segui, aí fui estudar com Isaías Sávio, clássico, eu morei na casa do Oscar Castro Neves, que é um grande violonista também, arranjador, pianista, enfim, e depois, por fim, eu tive muita amizade com o Baden Powell, e toda essa fusão de violonistas e tudo me deu um estilo hoje que eu acho que eu tenho próprio, a maneira que eu toco, a maneira que eu pulso nas cordas e tal. Mas vem de todos esses grandes mestres. Eu não acredito muito no autodidatismo, não. Eu acredito mesmo no esforço, no conhecimento, ouvir quem é mais que você, quem tem mais experiência que você. Eu sempre tive essa noção de ficar num degrau abaixo de quem sabe mais. O Edgar também foi meu músico, e essa história de baile do Simonetti, como eu era divulgador da RGE nessa época, eu entrava em todos os bailes, porque havia sempre o jogo de um músico me emprestar a caixinha do violino, né? Ele entrava com o violino na mão e eu com a caixinha, para poder entrar no baile, porque era formatura, baile de formatura, eu não era aluno da universidade, nem do ginásio, nem nada. Então, essas coisas que aconteceram com a gente nessa época, nessa idade, são maravilhosas. Agora, deixa eu chegar no nosso primeiro encontro, só para relembrar um pouquinho. Se você lembrar que eu te liguei, fui para a tua casa, né? E aí fui aprender violão. E não consegui nem o Ailili e Ailô eu fazer. Eu não tenho a coordenação para ser violonista. Ou seja, aí é o seguinte, aí eu viro para o Toquinho e digo assim, vamos gravar um disco? Lembra disso? Mais ou menos. Depois teve o nome A Bossa do Toquinho, o primeiro disco. A Bossa do Toquinho. É isso mesmo, foi mesmo, A Bossa do Toquinho. Legal. Esse disco, talvez, em São Paulo, tenha sido o primeiro disco independente. Porque foi, né? Porque foi assim. Você lembra do Hernani, o tecladista? Sei. Lembra? Bom, ele tinha um estúdio de publicidade na Barão de Itapetininga, num dos prédios do Barão de Itapetininga. Lá vou eu com o Hernani e disse, Hernani, é o seguinte, tem um violonista fantástico, eu queria gravar um disco com ele, mas, Hernani, eu não tenho dinheiro, eu não estou na gravadora ainda, vou só levar para alguém para mostrar. Você topa arriscar, não tem que fazer nada, só me empresta o estúdio e vamos. E aí nasceu o primeiro disco do Toquinho. Eu não sabia que foi assim, não, olha só. Sim, foi assim, aí eu levei o seu Henrique Lebendiga na Fermata e saiu, isso. O primeiro disco teu é pela Fermata. Pela Fermata, exatamente, primeiro disco. Foi o primeiro disco que eu gravei, de Smoking, na capa. E aquele violão era um violão do Oscar Castro Neves. Ele tinha me emprestado para gravar o disco. Que coisa! O Oscar é uma lembrança maravilhosa que eu tenho. Nossa, Oscar era uma figura maravilhosa, é uma lembrança. Eu gostaria tanto de poder, se o tempo pudesse parar, se eu poder retroceder, o Oscar tocar comigo agora, como eu estou tocando. Que maravilha seria, né? Eu queria muito bom. Com ele hoje, porque quando eu convivi com o Oscar, eu ainda não era produtor. Eu era Walter. É verdade. Eu conheci o Oscar. Aquele sucesso magistral com aquela música inesperada da Elaide Costa, né? Onde está você? Músico.
Onde não é uma música, sabe? Não é uma música fácil. Não, a música com uma influência de bar muito grande, é uma música clássica praticamente. E de repente aquele momento mágico da Laíde cantando a capela e depois entrar o arranjo, aquilo foi fascinante, né? E foi tudo, a ligação. E ele estava ali como um grande maestro, fazendo aquela mise-en-scène do piano, do violão. Era uma grande figura. Era uma figura maravilhosa. Vou precisar meter minha colher pequenininha, uma colher de café agora. Vamos lá. Eu, nessa época, eu acompanhava muito, eu era um entusiasta, né? Eu era muito ligado à música. Tentei também aprender, mas não vem ao caso. Meu pai não tinha dinheiro para comprar piano. Aí ele me deu uma sanfona e eu achei que não conseguia fazer certas posições com a mão esquerda e desisti e achei melhor tocar disco. Mas no curso em que eu estava fazendo, no Liceu Pasteur, nós tínhamos aula de latim. E um dos primeiros trabalhos que nós tivemos para fazer tipo prova foi Ubinam tu es, ou seja, onde está você em latim. Olha que coisa. Eu fui buscar agora. Dona Ruth Hayashi, uma professora japonesa, mas que sabia latim perfeitamente. Até hoje eu tenho todas as declinações na cabeça. E eu fui buscar... Exatamente. Oi? Cuicode, cuios. Aquilo lá. A gente teve Você falou muito bem no começo, a gente teve uma infância privilegiada. Somos abençoados. Estudou latim. É verdade. Mas é incrível, estudar latim é um negócio impressionante na escola. Hoje a foi a polícia. Estudar português, inglês, francês, em latim, o grupo. A gente não era um coral, mas a gente teve que fazer essa tradução como prova. Entendi. E depois, obviamente, a gente cantou junto com a professora. Foi muito legal. Muito bom. Manuel. Foi uma época... Eu tenho, só para emendar mais uma coisa, aí o Toquinho vai poder continuar a contar mais coisas. Uma ligação outra que eu tenho com o Toquinho é o seguinte: eu fui o produtor do Chico nos 2 primeiros LPs dele, tá? E eu conheci o Chico graças ao Toquinho. Um dia o Toquinho me liga para dizer que, Manuel, você precisa conhecer o Chico Carioca. Chico Carioca? Quem é Chico Carioca? E lá vou eu, num sábado, logo depois do almoço, encontrar o Toquinho no Bar Sem Nome, como era o nome da rua? Perto da FAO, né? Perto da FAO. Atrás, perto ali do Mackenzie? Da Maria Antônia, é a rua que liga a Maria Antônia com a pracinha ali embaixo. Fugiu o nome agora. E vou lá e o Bar Sem Nome era o quê? Era uma garagem que a pessoa, que eu não sei se era o dono ou não da casa ou não, montou um barzinho ali. E, óbvio, estava perto do Mackenzie, estava perto da USP, sabe? Exatamente. Então, só estudante ali. Lá vou eu para conhecer o Chico, que depois a gente teve o prazer de encaminhar para o trabalho. Lebede, tudo. O Chico era o carioca mesmo. A gente chamava ele de carioca. E quando eu falei dele para você, ele era isso, já era uma pessoa que compunha bem, não tinha jeito. O Chico era formidável, desde garoto mesmo, desde adolescente. E a gente ficava nesse bar. O meu apelido era Penteado, porque eu era mais comportado que o Chico. O Chico bebia cachaça muito todo dia, né? E a gente era amigo, claro, como somos até hoje. Não na intensidade que éramos, claro, somos separados por Rio e São Paulo. Mas de qualquer maneira, foi isso mesmo. Eu te apresentei o Carioca. Exatamente. E eu deslumbrei, porque ele começou a tocar 1, 2, 3, 15, 20, e era uma melhor que a outra. Uma melhor que a outra, exatamente. O mais engraçado da história é que eu falei, você tem contrato com alguém para gravar? Ele falou, não.
Então você vai gravar. Eu não vou gravar. Cantando eu não gravo. Eu posso te dar as músicas. Cantando, não. Então você imagina o trabalho que foi de levar o Chico finalmente para o estúdio. De fazer o Chico virar artista, né? E uma outra coisa, eu não sei se foram os teus 2 primeiros arranjos ou não, que Não, foram sim. Chico, Rita e Juca e Rita. Eu vou te contar essa No história, domingo, muito engraçada. Você sabe que me perguntaram, nessa época, a gente vivia duro, é claro. Aí falou se eu sabia fazer arranjo. Eu falei, eu sei, claro, não ia perder essa boca. Aí eu escrevi, eu fui com o Bolão e o Demétrios, que morreu há pouco tempo. Aí eu fui lá com eles e falei, por favor, você escreve para mim direitinho as coisas que eu quero. Eu ia dizendo para eles e eles escreviam a partitura. E assim que foi gravada a Rita e o... Como é que é a Rita e o Juca? Juca foi atuado em flagrante, como um meliante. Isso mesmo. E o processo da gravação em si, que foi num domingo, porque o Chico estava no Rio com a peça, com Roda Viva, então ele só podia fazer isso no domingo. Ai, e aí ele perdeu o horário, chegou... Quando a gente já estava descendo para ir embora, para um táxi e desce o Chico, na rua Paula Souza. Paula Souza disse, Mané, você tinha que escrever um livro, isso sim. Todo mundo me pede isso, tudo bem. Tem sim. Você foi o testemunha ocular da história, como era o Repórter Esso na época. Áudio e vídeo. Áudio e vídeo, é isso mesmo. Vamos lá. Então, Toquinho, eu estava dando uma revisada na tua vida e você começa a olhar que você praticamente trabalhou com todo mundo todo mundo. Os grandes nomes da MPB, você trabalhou com eles. Desde Chico, Tom, Vinícius, Baden. Clara Nunes, você esteve junto. Nossa. Paulinho da Viola. Então, eu queria um pouco de você, dessas ligações tuas, e, obviamente, a Vinícius é a maior de todas, né? Então, estava esquecendo a Miúcha também, entendeu? Não, eu sempre fui, como sou até hoje, aberto a parcerias, a ligações, eu sempre tive isso comigo, eu sempre fui corajoso, entre aspas, nisso aí, nunca me furtei de uma experiência, não. Como até hoje, eu tô aberto e estou fazendo experiência com cantores que fazem outros gêneros de música, eu sempre fui a favor a isso e sempre tentei fazer o melhor possível, uma coisa sempre digna, que eu considere digna. Claro, eu trabalhei com muita gente, Francis Raime, Paulinho da Viola, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Guarnieri, tantos parceiros, Carlinhos Vergueiro, enfim, e de cantoras, muitas, né? Como você disse, a Clara Nunes, a Joyce, a Marília Medalha, a Maria Bethânia, a Maria Creuza, enfim, foram grandes passagens assim na minha vida de circunstanciais, né? E eu sempre enveredei para os caminhos que a vida me levava mesmo, sem nenhum temor, tanto no lado instrumental como no lado de parceria, como você falou, a Miúcha também, Tom Jobim, Baden Powell, foram grandes personagens. É claro que o Vinícius me ligou a um passado que eu não tinha condição de frequentar, que foram esses grandes artistas, o Carlos Lira, o Menescal, o Tom, o Baden, com o aval do Vinícius, o Ciro Monteiro dizia que o Vinícius abria portas, né? E é o que acontecia, é o que aconteceu comigo em várias circunstâncias. É claro que eu tinha uma bagagem para mostrar também, por isso que ele trabalhou comigo tanto tempo, mas ele me abriu muitas portas para esse passado, que eu fui talvez o elo mais forte da minha geração com essa geração anterior, né? E ao mesmo tempo, eu sempre continuei, mesmo com o Vinícius, fazer canções com outros parceiros, tanto é que eu fiz um disco com o Belchior, em plena parceria com o Vinícius, eu tenho 10 canções com o Belchior. Então, era uma coisa natural para mim passar de uma coisa para outra, de uma situação. Eu sempre arrisquei, assim, com o meu violão, com os meus valores musicais, uma fusão
em qualquer linguagem que me era oferecida. Claro que eu julgasse boa, né? Então é isso, minha vida foi traçada por essas iniciativas e continua sendo. Eu continuo aberto a isso, como se fosse muito mais jovem do que eu sou. Eu acho que isso me deixa com muito mais vontade de viver e me atualiza sempre o esforço que eu faço de estudos violonísticos e musicais cotidianamente. Então é assim, eu sou uma célula viva ainda que continua tentando me mesclar com outras. Isso é muito bom de ouvir. Isso é muito bom de ouvir, Toquinho. Isso é muito bom, porque, sabe, a gente precisa das pessoas criativas, como é o teu caso, sabe, de pessoas que possam trazer sempre uma luz a mais dentro da MPB, sabe? Isso, independente da idade que tenha, o importante é que a luz venha. Exatamente. Eu acho a MPB um pouco estática, entendeu? Nesse sentido. Eu sinto os grandes artistas brasileiros que já fizeram um trabalho maravilhoso e continuam fazendo, é claro, mas eu sinto um pouco falta de iniciativa de arriscar, de ir, de parcerias e tudo. E isso daí eu estou sempre muito disponível. O Caetano Veloso talvez seja um dos únicos que vai e se joga mesmo, né? Até mais que eu, em termos musicais. Mas, de qualquer maneira, eu com a minha metodologia brasileira, eu procuro me unir a qualquer pessoa que eu julgue boa também no trabalho que faz. É que, na realidade, nos dias de hoje, a gente tem a diferença da nossa época, vamos assim dizer, de que éramos, vamos dizer assim, mais idealistas, sabe? A gente procurava, a gente estava sempre sonhando com alguma coisa nova, buscando sempre arriscando, sabe? Uma coisa que hoje é mais fácil você copiar o que está acontecendo, entendeu? E um barco que esse aqui é mais porque alguém já fez na frente, então seguir atrás pode ser mais fácil. Só que não deixa nenhuma, sabe? É a zona de conforto, né? Não deixa nada. Agora, quando a gente fez o nosso trabalho no começo da Bossa Nova, na continuação da Bossa Nova, da música brasileira, se transformando, que já não era tanto Bossa Nova, já era uma transformação da Bossa Nova original de João Gilberto. Era um risco, né? Era uma coisa nova, era uma coisa da juventude, aquela linguagem que a gente fazia. E já era um risco também estar fazendo. Era um caminho novo na música brasileira, assim. Com harmonias novas, com tratamento novo, saía fora do cantor tradicional, do Silvio Caldas, do Orlando Silva, do Nelson Gonçalves, enfim, Dolores Duran. Era uma coisa já nova na época, né? E que continuou sendo a música brasileira, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, desculpa de novo intervir. Falando desse leque incrível de grandes nomes, como é que surgiu a parceria que virou uma maravilha, que fez sucesso e que foi feita, acho que por volta de 1970, ou coisa que vale, com o nosso Jorge Benjor? Pois é, eu esqueci de citar o Jorge Benjor, que era um grande parceiro. Maravilha! Que maravilha! Foi uma música, até hoje, é uma música fantástica. Hoje, uma música fortíssima. Ela tem um carisma enorme. O Jorge é uma figura maravilhosa, né? Um músico à parte, né? Vocês sabem muito bem o valor do Jorge. O Jorge foi uma experiência típica dessa minha vontade de fazer parceria. Quando eu conheci o Jorge teve muitos altos e baixos na carreira dele, e com toda a categoria que ele teve sempre. Ele estourou com Chove Chuva, Mais Que Nada, Por Causa de Você, Menina. Foi um estouro, assim, logo após o João Gilberto, né? E era uma grande figura, assim, um sucesso nacional. Depois veio o negócio da Jovem Guarda, ele deu uma perdida. Nessa época, eu conheci o Jorge. Ele estava um pouquinho isolado de tudo. Ele não era nem bossa nova, nem jovem guarda. Ele estava num limbo, assim, estranho. Eu não, eu estava bem firme nas minhas convicções bossa novistas de música brasileira. Quando eu conheci o Jorge, começamos a tentar fazer uma parceria, sempre inovando, tentando ir para um outro caminho. Sempre foi essa a minha intenção.
fizemos umas 3 canções e que maravilha, estourou realmente. Ganhou um festival, nós gravamos. Aliás, nós gravamos, o Corisco, você sabe muito bem, era um editor musical. Ninguém queria gravar comigo e o Jorge, ninguém. O Jorge estava numa fase ruim e eu era um ilustre desconhecido. Isso foi em 68, antes de 70. Aí tentamos gravar com um outro, nada. O Corisco pegou e falou, tá bom, eu pego a edição e banco uma gravaçãozinha com vocês. Nós somos no estúdio da Gazeta, não me lembro onde era, um estúdio meio mambembe na época. Aí nós gravamos com o Trio Mocotó e o baixo Cláudio Bertrame, assim, com 2 violões na hora. Eu, Jorge cantando, tocando, e isso. E o Corisco bancou essa gravação e depois acho que foi lançado, não sei se foi pelo Rebente, eu não sei, não me lembro. Enfim, a música estourou. E quando eu cheguei na Itália, que eu fui morar com o Chico em 69, eu levei o disquinho. Era um disquinho, era um compacto simples, que tinha Que Maravilha de um lado e do outro lado, como é que é? Oh, meu Deus, Carolina Carol Bela, que depois também tocou e tal. Quando eu mostrei para o Chico falou, mas você está fazendo música com Jorge Ben? E era o Jorge Ben na época, né? Porque tinha um certo preconceito, assim, da música brasileira com ele, né? Eu falei, porque o Jorge é uma pessoa maravilhosa e tal. Aí o Chico falou, não, eu sei, ele é maravilhoso, mas só estranhei de você estar fazendo canções com ele. Então, você vê que até o Chico estranhou na época de eu estar fazendo uma canção com o Jorge. Mas foi essa minha vontade sempre de parceria, de tentar inovar, de fazer uma coisa diferenciada. Mas essa tua... Da Itália, já que eu vou pegando os ganchos aí. Não, é que eu quero entrar nisso, Então vai lá, mano. Essa vontade que ele mostrou, ele mostra em umas coisas que são fantásticas. Uma é entrar no mercado italiano, certo? Que ele entrou com uma força fantástica. Bardotti, foi todo um trabalho fora do comum. E a outra é o infantil. É verdade. Ele colocou no disco infantil, ele colocou a qualidade de música, sabe? Então, Aquarela não é uma musiquinha de plim-plim-plom, plim-plim-plom. Aquarela é uma música mesmo, de verdade. É verdade, você falou uma coisa muito poucas pessoas veem. Eu tive coragem de entrar numa música infantil, porque uma música infantil, as pessoas falam, pô, você está fazendo música infantil? Que bobagem é essa, poxa, com tudo que você estudou, que você sabe, está fazendo música infantil? Então, é você entrar no universo teu, no universo que não é o seu, mas tentar fazer a qualidade nele. Então, qualquer música infantil que você pegue, que eu fiz, não vai ser uma musiquinha de oba-oba, só um refrãozinho, não. Ela tem uma qualidade harmônica, ela tem um cuidado harmônico. Eu nunca subestimei a criança, entendeu? Quando eu faço uma canção infantil, eu procuro fazer uma linguagem mais simplificada, que é muito difícil, mas sempre com um adendo a mais, ou com uma letra bem elaborada, ou com uma harmonia onde é agradável se ouvir, onde o pai goste também. Você vê o Caderno, é uma canção que as pessoas adoram até hoje, os adultos, as crianças. Tem várias canções que estão nesse universo infantil, que são o que os adultos curtem até hoje nos shows, né? Então, essa coisa de você acrescentar ir num lugar que você não conhece, mas levar o melhor que você pode fazer. E não abrir mão de uma mínima qualidade que você tem que fiscalizar. É isso. Luiz? Eu ia aproveitar o gancho da Itália, porque quando a gente está aqui no Brasil, trabalhando em rádio ou não, nem sempre você fica sabendo o que acontece com os artistas que não estão fazendo show na sua região de trabalho. Né? Ou São Paulo, Rio, a gente ficava sabendo por facilidades, mas outras coisas não. Quando eu fui à Itália visitar meus parentes, eu tenho uma, hoje falecida, mas uma tia legítima, irmã da minha mãe, e conversando com a filha dela, minha prima irmã, que deve estar beirando os 80 anos, a Rossana Curti de Lorenzo, ela falou assim, você conhece o Gersinho? Ele veio aqui fazer um show com o pai dele. Eu falei, não sei do que a senhora está falando.
Ela falou, e eu gosto muito também do Toquinho. Eu falei, não, Toquinho, conheço. Toquinho eu conheço. De perto. O Gercinho era o Jairzinho. O Jairzinho. Que foi lá fazer programa de auditório, lá na... É verdade. E o Jair fazia aquelas brincadeiras. O menino estava começando, mas ele era muito esperto, isso chamava a atenção das pessoas. É verdade mesmo. Falar de Brasil, então ela tocou nesse assunto e eu quero que o Toquinho fale um pouquinho dessa sua fase. Bom, a Itália, eu amo a Itália, Roma foi meu segundo lar mesmo. Tudo começou com o Chico Buarque, quando o Chico, numa época de muita repressão brasileira, no final da década de 60, né, após o AI-5, que foi uma lei muito dura para a imprensa, para os criativos, para as músicas, para a censura, fortaleceu muito a censura, vocês sabem disso. Então, os artistas, teve um êxodo muito grande dos artistas, né? O Vandré se perdeu no mundo, que era um grande nome brasileiro, o Caetano e Gil foram exilados em Londres, e o Chico escolheu Roma para poder viver o seu exílio momentâneo. E ele, como amigos que éramos, ele me convidou para ficar com ele lá, para morar com ele lá, para trabalhar com ele lá. Eu fui de uma forma mambembe, precária, né? Passagem de ida, só um violãozinho acústico, e lá ficamos, passando até uma certa necessidade. Depois fizemos alguns shows e tal, e eu conheci o produtor do Chico, que era o Sérgio Bardotti, grande letrista, grande paroliere, né? Um homem de um trabalho enorme, lindo. E ele fazia as traduções do Chico, ainda na época do Fermata. O Lebendiger, que era o editor dele e tal, na época. Enfim, essa amizade com o Bardotti, logo em seguida, quando eu comecei a trabalhar com Vinícius de Moraes, eu gravei um disco lá na Itália em 69, com a participação do Vinícius, que era La Vita, Amico e l'arte dell'incontro. E a vida, amigo, e a arte de encontro é um verso do Vinícius. O Vinícius ouviu esse disco quando chegou no Brasil, eu fiz toda uma parte violonística nele. Ele ouviu e falou, quem é esse menino que está tocando violão? Ele falou, ele mora na Itália com o Chico Buarque, amigo dele, é o Toquinho. Poxa, eu quero conhecer esse cara e tal. Então, você vê como as coisas se unem, né? Como esses elos da vida são fantásticos. Aí ele me telefonou quando eu cheguei no Brasil, em meados de 70, início de 70, e falou que queria me conhecer, que queria trabalhar comigo. E eu fui fazer um show com ele na Argentina, e gravamos em La Fussa, um disco que é hoje mundialmente conhecido, está em catálogo até hoje, em 70. E quando comecei a trabalhar com Vinícius na Itália, claro que o Bardotti veio de encontro com a gente, e gravamos, e fizemos várias versões, e gravamos o primeiro disco infantil lá, que chama L'Arca, com apóstrofo, né? E aí veio essa coisa do disco infantil. Foi um trabalho feito comigo, Vinícius e Bardotti. E ele conhecia Ornella Vanoni, onde gravei com Vinícius um disco antológico, que é La Vita, Amico e l'arte dell'incontro. É um disco que está em catálogo até hoje, prêmio de imprensa. E esse disco foi um sucesso enorme. Tem uma canção que eu gravei com a Ornella, La Voglia, La Pazzia, L'incoscienza, l'Alegria, que é o título do disco, que foi um sucesso nacional. Aí as minhas portas realmente se abriram de uma maneira incrível na Itália. Isso foi em 75, mas já veio de 68, 69, com a gravação do disco que o Vinícius conheceu. Enfim, aí o Bardotti ficou grande amigo, e o Franco Fontana investiu já no meu trabalho após a morte do Vinícius, em 80, aí veio Aquarela em italiano, que era Aquarello, né? E várias canções, vários discos em italiano. Então eu tive uma ascensão gradativa, desde a amizade precária e simples de Chico Buarque, e ainda quase adolescente, com a chegada do Vinícius, com o Sérgio Bardotti, com a Ornella Vanoni, com o Lúcio Dalla, Sérgio Endrigo, todas essas parcerias foram feitas lá, e meu caminho ficou muito sólido, por causa de toda essa trajetória e de todos esses degraus que eu subi junto com esses parceiros. Como Deus escreve as coisas, que a gente não sabe, porque a gente só sabe o que acontece em torno de nós, a gente não sabe o que está vindo,
Não, isto que você conta, dessa história toda, de como chegou ao Vinícius, é um negócio fantástico. É incrível, amor né? de Deus, não tem outra explicação. Parece destino, né? É escrito, é assim, você não sabe o que... Aquilo Mas que hoje te parece ruim, você vai acabar descobrindo que, por esse ruim, você chegou a uma coisa boa. Pois é, mas você sabe que tudo, se você olhar bem, faz parte da minha iniciativa de me jogar, né? Eu poderia ter falado, oh, não sei, Vinícius, não sei se eu estou em condições ainda de trabalhar com... Sei lá, podia ter um pouco de receio. Nunca. Eu nunca tive receio de nada que me foi oferecido. Então, todos os desafios, cada fase que eu contei para você aí, foram pequenos desafios que eu enfrentei, que eu fui, que eu me joguei, e que eu tentei participar com tudo que eu tenho de bom de música. E foram esses degraus todos que eu fui galgando, e espero ainda galgar outros, ainda novos, né? Mas Toquinho, isto aqui é o que eu falei antes, quer dizer, nós vivíamos uma outra época, nós vivíamos uma época que a gente se jogava, a gente arriscava, todos nós tínhamos essas coisas, sabe? Você chegar, e você conhece bem a história, você chegar em 67, tá, e abraçar o Caetano e Gil com o movimento que estava chegando, e enfrentar toda a história, quer dizer, você ir para o teatro... Ó, eu estava no Tuca, eu entrei no palco para ajudar o Sérgio e o Arnaldo dos Mutantes para saírem do palco, porque estava chovendo pedra. Eu peguei um jornal embrulhado com pedra. Que loucura, né? Isso se você não arrisca, se você não acredita no que você está fazendo, você não vai fazer. E aí, isso mesmo. E aí, a trajetória de vocês também, se vocês contarem a história de vocês, vão ser uma coisa meio parecida também, cada um com o seu caminho. Essa época que a gente viveu, essa nossa juventude, a gente saiu dali. Eu tenho, só para terminar, eu tenho um apêndice que me ajudou muito a partir de 67. Foi você lembra dele, o senhor Alain Trossat, presidente da Fonogram antes do André Vidani, que eu cheguei para ele... Eu tinha recém-entrado na companhia, cheguei para ele assim, o senhor me autorizaria a fazer um disco com um grupo de rock em São Paulo? Não. Grupo de rock? Que grupo de rock? Falei, chamam-se Os Mutantes. E como a música é uma música com humor em inglês e tal. Você acredita? Falei, sim. Falei, se acredita, faz. Ai, que barato, né? Isso. E sem eu saber eu comecei um pouco antes a ir mexendo com essas coisas. Como você criou. A tua história é um negócio fora do comum, Toquinho. Sabe? Se você olha bem... você fez quantos? 60 LPs? Quantos LPs você gravou até hoje? Quer dizer, lançados assim, entre compilações e tudo, tem mais de 80, né? E só com Vinícius foram quase 30, né? Só na época do Vinícius. Então é muita coisa. Uma história dessas é extraordinária. É extraordinária. O tempo, né? Nós estamos em 2020. Eu gravei meu primeiro disco lá com você. Isso foi em 64, 65? 64, 65. Eu estava na Tupi. Eu estava saindo da TV Tupi. Eu era diretor musical da Tupi. É isso mesmo. Foi 64, 65. Imagine você. Quanto tempo tem isso? Então, é história. Eu que não parei eu não parei um segundo de fazer música, tem uma história atrás, não tem o que fazer. Se você começa a olhar... Sabe, ela tem toda uma ligação, ela tem... Tem, um fio condutor, né? Exatamente. Assim. E só para fechar, vamos lá. O Luiz deve estar sabendo do nosso tempo, mas eu também preciso cuidar da vida. Fala. Eu tenho duas perguntas para te fazer, que são dentro das mesmas. Primeiro, como compositor, tem alguma música que você gostaria de ter sido compositor e você não fez, de alguma que você gostaria de ter feito? Essa música
Eu gostaria de ter sido produtor do Orlando Silva Rosa. Esse seria, para mim, o meu sonho. Boa pergunta. Se tem alguma música que eu gostaria de ter feito parceiro? Sim, eu vou citar duas rapidamente. Claro, tem inúmeras, né? Imagina. Mas eu diria O Que Será, do Chico Buarque. É uma música que eu acho fantástica, como estrutura musical, como letra. É uma grande música essa, O Que Será. Yesterday, eu acho uma canção fantástica do Paul. Entre todas, é uma canção que tem um carisma, uma força harmônica, tem um vigor musical, é uma coisa antológica, né? Essas duas eu me lembro assim rapidamente. Aí depois eu vou citar dezenas de canções que eu gostaria de ter sido parceiro. Você fez um disco com as canções que você gosta. Da minha infância. Tem alguma que não entrou ali, que ficou de fora, mas que você gostaria de ter posto ali? Tem várias. Imagine, quando me foi dada essa chance de gravar coisas que fazem parte da minha memória infantil, das minhas emoções infantis, sem nenhum critério de qualidade. O único critério era a emoção. O único elo era a emoção. Eu achei genial, porque eu falei, meu Deus, isso me deu asas para voar sem nenhum medo e sem nenhum preconceito e sem nenhum cuidado. Aí eu comecei a escolher as canções que me emocionaram. Desde Mamãe, 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 Tu és a razão dos meus dias. Desde isso, dessa valsa, até o Luna que se quebra sob la tiniebra. E aí me veio uma canção que ficou fora, que eu gostaria de ter gravado, que me emocionava muito quando eu via, era de canção do Vicente Celestino, chamava O Ébrio. Tornei-me um ébrio na bebida, busco esquecer. Só que eu cantando isso ia ficar muito estranho, quer dizer, como se eu fosse um alcoólatra, né? Aí eu tirei um pouco fora, porque ia ficar um pouco demais. Mas o ébrio me emocionava demais quando ele cantava daquele jeito dramático dele, né? Então, essa foi uma das canções que ficou fora. Legal, legal. Olha, curiosidade, mais uma. Quando meu pai foi ao Mapping, conseguiu fazer um crediário e comprou uma eletrola, era uma mala que tinha duas laterais que eram destacáveis, eram os alto-falantes. Ele passou um sebo e comprou 3 LPs de cantores ou de gente que ele conhecia. Um deles, o meu primeiro disco de presente do meu pai, O Ébrio, de Vicente Celestino. Não brinca, sério? Que coisa incrível. O Ébrio. De lembrar, porque era muito bonito, sabe? Era quase uma peça de teatro. Nossa, era uma coisa emocionante. Ele era teatro. Ele era total. Opereta. Era isso. Agora o timbre era uma história, né? Que ele contava uma história, que ele bebeu, por que ele bebeu, por que ele ficou um ébrio, dormia em alcovas de cetim. Era uma coisa fantástica, uma coisa linda. Tanto é que o Caetano gravou uma canção dele que ninguém entendeu, que chama Coração Materno, né, se não me engano. Isso. Eu fui o produtor. É mesmo? Eu fui o produtor, é o disco do Tropicália. Do Tropicália, é isso mesmo. Uma coisa extraordinária do Rogério Duprá. É extraordinário. O Rogério é fantástico, foi demais. Aquele arranjo é algo extraordinário, sabe? Pois é, essa gravação do Caetano é linda, é uma coisa fantástica. Ninguém entendeu na época. Eu entendi totalmente. Eu falei, como é que ele gravou essa música? Disse um Campônio, a minha amada, minha idolatrada, peças do que quer. É uma coisa lindíssima. A branca do peito, coração. Isso. É um troço. Então, sabe? Esse desprendimento emocional você encontra muito pouco na música brasileira. A música brasileira é uma música preconceituosa nesse sentido. Então, por que não gostar de Vicente Celestino, meu Deus? Por quê? Por que não se emocionar com isso, entendeu? Então, é tudo uma coisa muito... Tem coisas lindas com linguagens diferentes. Com certeza. É isso aí, menino. Que bom esse papo, hein? Vou te contar. Olha, eu tenho mais mas nós ainda estamos com 5 minutos. Eu vou deixar o Manuel, que tem essa ligação forte com o Toquinho, perguntar para ele aquelas coisas que estão presas há 30 anos, pelo que eu entendi,
e que hoje você tem a oportunidade de conversar. Obviamente, a gente já vai dizer ao Toquinho que reserve uma próxima data, quando a série estiver no ar e estiver com muito sucesso, se Deus quiser, porque eu tenho absoluta certeza que essa ideia, que não é minha, é do Manuel, é maravilhosa, porque ela vai buscar as coisas que não estão nos livros, não estão na internet, não estão por aí. É porque a gente viveu um pouco desta história e tem um pouquinho de ligação forte com ela. Porque, na realidade, a gente tem que cuidar da memória. Isto é um ponto que eu fico batendo toda hora, sabe? Se a gente esquecer, se a gente largar a memória para trás, a gente não tem futuro. Isso está escrito, não fui eu que disse, isso já está dito há muitos e muitos séculos. Mas basta você ver a gente não pode perder a memória, sabe? A gente deixar registrada essas tuas histórias é importantíssimo para alguém amanhã, sabe? É verdade. Saber quem é o Toquinho, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo. É isso. Nada de graça, nada é à toa. As coisas têm uma ligação. E aí você vê como é preservada a memória dos artistas, dos grandes nomes nos Estados Unidos. É uma coisa impressionante. Eles vivem da memória para alicerçar o presente e o futuro, né? E o Brasil, infelizmente, tem uma coisa meio precária nisso, né? Parece que o Tom Jobim tem uma frase interessante que fala que o sucesso no Brasil é agressão pessoal. Então, as pessoas... Nos Estados Unidos, quando uma pessoa vê um sujeito com um carro bonito, ele fala, um dia eu vou chegar lá. Aqui no Brasil, se uma pessoa vê ele fica com raiva da pessoa, acha que é um bandido, um cara roubou, por isso que ele tem aquilo. Tem uma mentalidade complicada no Brasil, infelizmente. E acho que essa coisa da memória está ligada com essa defasagem cultural que nós temos, infelizmente. Um exemplo de memória que eu tenho dos Estados Unidos é a surpresa que eu tive um dia de ver um documentário sobre o que foi o primeiro debate presidencial na televisão. Olha, eles têm a gravação do Nixon e do Kennedy do ensaio. A gravação guardada do ensaio. O que eles ensaiaram, uma maquiagem sendo feita, ajustando do ensaio. Quer dizer, que barato é isso. O ensaio, tá tudo bem, esquece, vamos para o principal. Isso, exatamente, guardam tudo. Que os donos de emissoras, isso eu vou falar, lamentavelmente, eu sou amigo da grande maioria de todos eles, principalmente com os quais trabalhei, mas era sempre o problema da economia. A fita custa cara, apaga, custa caro, apaga e grava em cima. E grava em cima, isso mesmo. Nossa. Que eu preservei na emissora A, B ou C em que eu trabalhei, porque eu escondi a fita. Tá bom, vai fazer eco com a fita? Vai, mas essa aqui fica guardada. E depois a gente, aos poucos, conseguiu convencer as pessoas a gravar, ainda que em cassete, né, pouquinho daquilo que foi ao ar em fita de... Eu trabalhei numa emissora de rádio que desmontaram a discoteca e ela ficou empilhada dentro do banheiro. É impressionante. Bom, é incrível. Uma pergunta da minha parte. Toquinho, apesar da astrologia não ser o que me guia, eu sou um cara muito ligado. Eu descubro nas coisas que nós estamos conversando que isso tem a ver. Cada vez mais eu sinto. Eu não estou falando do horóscopo, não estou falando daquele sujeito que fica lá na redação pensando o que ele vai falar amanhã para você seguir o acordo. Não. Você, se eu não me engano, é do signo de Câncer. É isso? Câncer, dia 6 de julho. Eu sei porque a minha mãe também era. Então, aprendi muito. Você sabe qual é o seu signo lunar, ou seja, o outro signo que estava na outra ponta quando você nasceu? Está falando ascendente? Não. Também. Pode ser. Eu sei que é Leão, um ascendente. Não sei direito, porque eu nunca me liguei muito nisso, mas eu sei que um dos ascendentes é Leão. Então tá certo, é isso aí. Você comprovou durante toda a conversa que teve conosco, nessa maravilhosa hora que passamos juntos, que essas ligações suas são
típicas do canceriano. O canceriano é o família, é o amigo. A brincadeira que a gente faz nos bastidores é assim, é a galinha abrindo as asas para juntar os pintinhos, porque a família... Então, você mostra essa sua ligação com tantas pessoas, até quebrando preconceitos, como você mostrou, para chegar em tantas parcerias, em tanto sucesso. Daqui verdade, tem obrigado pela oportunidade de saber mais sobre a sua vida e, como disse o Manuel, de guardar e preservar esta memória que vai ficar para sempre gravada nesta série nossa. Diga. Que bom. Bom, queria agradecer vocês por abrirem o porão para eu me jogar no passado e lembrar tanta coisa. Isso a gente não faz cotidianamente, mas fazer assim de uma forma agradável, com pessoas que torcem a favor, não contra, é muito raro. Então, eu queria agradecer você, Luiz, Manel, por toda essa viagem rápida que nós fizemos no tempo. Toquinho, eu que quero agradecer, te rever e a gente poder conversar um pouco, foi maravilhoso, tá? A tua história é uma história maravilhosa. Então, que Deus te abençoe, te guie sempre, só te dando coisas boas, muita saúde nesses dias que a gente está vivendo, principalmente. É isso aí. Tá? É isso aí. E vamos, como o Luiz disse, vamos dar um jeito de nos reencontrarmos para continuarmos um pouco dessa tua história. Tá? Vamos fazer uma segunda etapa futuramente. Vamos lá. Falou, querido. Obrigado pela sua participação. Foi muito bom ter você com a gente e relembrar tantas coisas boas. Saúde, força, um beijo, e sucesso sempre. Beijo grande a todos. A todos que seguiram com a gente nesta hora fantástica. Obrigado, Manuel. E obrigado, como Luiz. A gente termina a nossa conversa dizendo para as pessoas uma coisa muito simples, mas é o que a gente pode dizer.